Shalom pessoal, saudações de paz a todos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e hoje esse vídeo será uma continuação do vídeo anterior sobre o tema Quem é Deus? No primeiro vídeo aqui abordamos alguns aspectos sobre os atributos de Deus e sua impessoalidade no sentido material e a sua materialidade no sentido de caráter da pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo revelado de forma plena, todos os seus atributos sendo conhecidos a partir do Senhor Jesus Cristo. E mostramos que Deus ele é um ser incognoscível, não pode ser concebido pela mente humana, não tem como entender a dimensão de Deus. A própria criatura de Deus é complexa, o universo, as galáxias, a criatura, a criação, o oceano, o profundo do oceano. Se essas coisas nós não conseguimos entender, jamais entenderemos a mente de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. E ele fala que Deus, a mente de Deus é insondável. Esta é a mentalidade de Deus. O único que pode conceber, entender a mente de Deus é Cristo Jesus. Cristo Jesus é quem entende o Pai, que consegue trazer de forma plena o entendimento do Pai e aplicar nas nossas vidas de uma forma que nós apreciemos a beleza de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu gostaria de tomar por base aqui um livro místico, um livro chamado O Zohar, o Esplendor, o nome desse livro. Ele é um livro de base da mística do judaísmo. E ele tem uma perspectiva sobre o mistério da resistência de Deus que ajuda a amá-lo mais ainda, nos ajuda a amá-lo mais ainda. E essa perspectiva é uma perspectiva interessante porque ela está basicamente enquadrada naquilo que a Bíblia mostra. Gênesis 1 diz que Deus criou os céus e a terra, mas a Bíblia não detalha onde Deus estava, o que estava fazendo, quem é esse Deus. Deus apenas se apresenta na história e ponto final. Ele não prova a sua existência. E aqui esse livro, mais uma perspectiva, nos ajuda então a encontrar detalhes da existência de Deus, do seu ser absoluto, e nos faz amá-lo mais ainda à medida que nós nos aprofundemos no saber dele. E este livro ele é uma coletânea de ensinamentos rabínicos, e aqui nós temos o rabino Shimon Bar Yochai. E os seus dias finais, ele reuniu todos os seus discípulos e começou a passar as instruções, as revelações, os conhecimentos profundos acerca da existência de Deus, do Messias, da redenção final, do Jardim do Éden, vida após a morte e muitos outros detalhes. E um desses detalhes eu gostaria de trazer para vocês hoje, nas próprias palavras deste rabino, como vai aparecer na sua tela, desta forma. E a voz do mestre, repetidamente, tomou um timbre prazeroso. Quando ele começou a revelar-lhes os mistérios da existência de Deus. Já não é tempo de temer ao Senhor, mas de amá-lo. Ele que é o ancião dos anciãos, o mistério de todos os mistérios, o mais desconhecido do desconhecido. Ele tem uma certa forma que nos é conhecida. Mesmo assim, ele nos é desconhecido. Observe as palavras sábias e interessantes, inteligentes desse mestre, desse rabino. Ele diz que já não é tempo de temer ao Senhor, mas de amá-lo. E nós amamos ao Deus transcendente através da nossa aproximação. É verdade que a palavra temor ela carrega um sentido de medo, mas este medo ele é lançado por terra a partir do momento que nós somos atraídos pelo ser de Deus, pelo seu amor. Quando nós somos atraídos por quem Deus é, o temor ele passa a ser insignificante porque nós passamos a amá-lo de tal forma que nós não mais o entristecemos. Então observe que ele diz que ele é o ancião dos anciãos, o mistério dos mistérios, o mais desconhecido do desconhecido. Ele tem uma forma certa que nos é conhecida, e mesmo assim ele nos é desconhecido. Observe que isso que ele está dizendo tem amparo nas Escrituras. Por quê? Isaías, capítulo de número 45, versículo 15, está escrito assim, ó, verdadeiramente tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Então observa que Deus ele tem uma forma, um modelo que permanece obscura e desconhecido
da mente humana. Em Números está escrito, depois da rebelião de Miriam e Arão contra a pessoa de Moisés, o texto diz que se houvesse um profeta, se houvesse ali alguém que tivesse algum tipo de sonho, Deus se manifestaria a essa pessoa através do sonho e visão. Mas com Moisés não era dessa forma. Moisés, ele via a forma de Deus. Deus diz, Moisés vê a minha forma. O que significa que Deus ele tem uma forma. E essa forma, ela é desconhecida do ser humano. Observe que Moisés, para receber a lei, a Torá, os mandamentos, ele passou por um processo de metamorfose, de transformação. E essa transformação, essa metamorfose, permitiu que ele acessasse os palácios celestiais e visse a forma de Deus. Esta forma de Deus é uma forma desconhecida do ser humano. Mas observe que ele diz também que há uma forma que nos é conhecida. E essa forma que nos é conhecida, biblicamente falando, são as teofanias de Deus, são as aparições de Deus em todo o Antigo Testamento, são as suas revelações, as suas manifestações autônomas por iniciativa própria. Aquilo que nós conhecemos de Deus, diz João Calvino, é o que ele quis revelar. Isso é teofania, isso é aparição. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz que Jesus, sendo como Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. E a palavra que aparece ali é morfe, forma, modelo. Esta é a definição exata do que Moisés viu quando ele teve um encontro com Deus, quando subiu para receber os mandamentos de Deus. Ele viu a forma de Deus. Essa forma era desconhecida porque a forma de Deus sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Sempre houve um modelo pelo qual Deus se revelava através desse modelo de forma plena, até chegar à encarnação. Mas observe que, enquanto essa forma era desconhecida e conhecida apenas por alguns que conseguiam atingir a transcendência e ter um encontro com Deus nos mundos superiores, mesmo assim Deus ele se manifestava de forma teofânica, se fazendo conhecido, se fazendo notório, para que a história fosse registrada sobre um Deus que se comunica, que fala e que atua no meio do seu povo. Então, ele tem uma forma que nos é conhecida, mas mesmo assim, ele nos é desconhecida. Mesmo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus se encarnando e vindo se revelar a nós na pessoa de Jesus Cristo, ainda assim, nós não sabemos a forma plena de Deus. Nós não sabemos como ele é. Não sabemos como é a sua forma eterna. Nós não sabemos. Isso permanece desconhecido. O próprio João, no capítulo 1, ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, alguns manuscritos trazem o Deus unigênito, outros manuscritos trazem o Filho que está no seu seio. Esse o fez conhecido. Observe que Deus nunca foi visto por ninguém. Todas as aparições que foram vistas em todo o Antigo Testamento, de acordo com João, aquelas aparições eram o Senhor Jesus Cristo, revelando Deus aos profetas e a Israel. E mesmo assim, Deus permanece desconhecido, e ele sempre foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então há uma forma que nos é conhecida, mas mesmo assim, ele permanece desconhecido. Continua a leitura. Sua vestimenta nos aparece como branca, seu aspecto brilhante. Ele está sentado sobre um trono de faísca de fogo, que está submetido à sua vontade. Ele não tem princípio nem fim. Aqui nós observamos um texto, que ele não tem princípio nem fim. O Aleph Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav é a última letra. É o equivalente do Alfa e Ômega do Novo Testamento, que é um título também atribuído ao Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 1. Ou seja, esta forma conhecida, ela é revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, ainda há uma forma que nos é desconhecida. Agora, a leitura continua. Diz assim: antes que pusesse a sua coroa para estabelecer o seu reinado, ele delineou e encerrou o ilimitado dentro de limites. Correu uma cortina diante dele e nela ele começou a desenhar o seu reinado. Mas nada existia, exceto o seu nome. Aqui ele demonstra que Deus,
antes de estabelecer-se como o rei de todas as coisas e mostrar os seus planos para o universo, primeiro ele estendeu uma cortina e se escondeu atrás dessa cortina. Observe que isso não é em vão, porque a Bíblia nos mostra que no tabernáculo havia uma cortina que separava o santo do santo, do santíssimo. O santo lugar do santíssimo lugar. E ali naquele santíssimo tinha a Arca da Aliança, que era a representação máxima de Deus que habitava no escuro, por trás de um véu, aproximadamente, acredita-se, com 2.000 quilos de cortina. Deus se escondeu. E através dali, ele se manifestava através da sua santidade por meio dos sacerdotes. Observe que quem tinha o acesso além da cortina era o sumo sacerdote uma vez por ano. Observe que Deus, quando ele delineou todo o seu plano no universo, nos meandros da eternidade, nos recônditos da eternidade, ele criou todas as coisas, mas se escondeu. E através do Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que vem da ordem de Melquisedeque, ele se revelou. Lá em Hebreus diz que o véu representa a carne do Senhor Jesus Cristo, que foi rasgada na cruz do Calvário. Então observe que vai chegar um momento que aquela forma desconhecida de Deus, ela será plenamente conhecida através da morte do Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, porque a sua carne foi rasgada na cruz, e haverá um dia em que teremos acesso através do Senhor Jesus Cristo, encontraremos Deus atrás da cortina. E para concluir, há uma expressão muito interessante que diz assim aqui: a real existência se fez manifesta somente depois da aparição do Santíssimo através do véu. E a presença suprema se fez manifesta diretamente desta maneira, quando Deus quis criar a Torá, que havia estado oculto por eternidades, antes da criação do mundo, ela se atreveu a dizer: o que estiver de estabelecer a sua lei, deve primeiro estabelecer o seu próprio ser. Ou seja, aqui basicamente seria uma comunicação da Torá, da palavra, com Deus. Ou seja, o que o Senhor tiver que fazer, faça através do seu próprio ser. Ou seja, ao que indica que houve uma comunicação entre a lei, a palavra e o próprio Deus. Há alguns estudiosos que dizem que quando Deus foi criar o universo, ele consultou a Torá, como um engenheiro consulta a sua escritura da sua construção. Aqui há uma harmonia perfeita no que diz respeito a Gênesis 1 e João capítulo 1, que diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E para finalizar, para ficar mais interessante, diz: entretanto, o mistério dos mistérios não é senão imperfeitamente precisável. Mediante as suas obras, alcançamos uma débil compreensão de seu ser. Deus é o ser infinito e não se deve vê-lo nem com um conjunto de todos os outros seres, nem com uma soma total de seus próprios atributos. Não obstante, nem sem os atributos e os benefícios que recebemos deles, não seríamos capazes de compreendê-lo ou de conhecê-lo. Ou seja, voltamos aqui no vídeo anterior, que eu disse que nós conhecemos a Deus através dos seus atributos. E mesmo assim, mesmo conhecendo parte de Deus através dos seus atributos, nós não podemos confundir os atributos de Deus como Deus. Nenhum atributo, por mais maravilhoso que seja, pode definir Deus em plenitude. Amor, justiça, misericórdia, bondade, não podemos. Então, nós não podemos comparar Deus aos seus atributos. Isso são apenas meios pelos quais Deus se revela a nós e mesmo assim ele continua oculto. Antes que qualquer coisa, a qualquer forma, tivesse sido criada, Deus estava só, sem forma e semelhante a nada. E porque o homem não é capaz de conceber Deus como ele realmente é? Não lhe é permitido representá-lo, nem em pintura, nem por seu nome, nem inclusive por um ponto. Mas depois de ter criado o homem, Deus quis ser conhecido por seus atributos, como o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos e aquele que é. É só pelo conhecimento de seus atributos que podemos dizer: toda a terra está cheia da sua glória. Eu concluo com essas palavras maravilhosas, dizendo que quando Deus quis
ser representado, ele criou o homem e, através da criação do homem, colocou os seus atributos comunicáveis e assim o homem, imagem e semelhança de Deus, pode representá-lo de forma parcial e de forma plena, somente através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.